Um momento de reflexão para a gente aqui, abrindo, como sempre, os primeiros momentos para informe. Pessoal da direção, a gente tinha decidido o ato dia 8, mas a direção se reuniu esse fim de semana e eu realmente não estou sabendo qual foi a decisão da direção. Então, está franqueada a palavra para os diretores sindicais para informarem o que foi deliberado da última reunião da direção do sindicato. Pessoal, boa tarde. A reunião de sábado da diretoria do Sindijuf, a gente deliberou que a atividade do dia 8, a paralisação de 24 horas do dia 8, vai começar no TRT Comércio, 8 horas da manhã. Nós iremos para lá fazer um trabalho à semelhança do dia 18. Vamos passar nas salas, arrastar os colegas do TRT Comércio e levar para Nazaré, para uma assembleia às 13 horas. Ok? Então, dia 8, às 8 horas, no TRT Comércio, para passar nas salas, fazer arrastão e convencer os colegas do TRT Comércio a irem junto conosco para o TRT Nazaré, para a gente fazer uma mobilização lá. Ok? A atividade no TRT Comércio, no TRT Nazaré, ficará a cargo do comando de greve local. Como foi a nossa aqui, ficou a cargo do comando de greve daqui TRE, até que se tenha um comando de greve geral para os 4 ramos do judiciário. Ok? É o único informe. Fred, tem algum informe da FENAJUF? Da FENAJUF? Da sua entidade nacional? Sim. Eu vou. Deixa eu decidir. Bom, gente, tá. Assim, eu vou só explicar, começar explicando as decisões, porquê da decisão, certo? A gente defendeu inicialmente que a paralisação, o ato do dia 8, ele acontecesse na JF, porque nós já tivemos um ato no TRT e nós tivemos 2 atos aqui no TRE. Mas, novamente, a avaliação é de que a gente precisa ainda dar uma trabalhada pesada lá no TRT. O TRT ainda não está confirmado, inclusive, se for confirmado, a gente vai ter que dar uma resposta para isso. Tem sinalizado, inclusive, com o corte de ponto. Não está confirmado, mas tem sinalizado o corte de ponto para as atividades do dia 4, 5 e 18 para os servidores que aderiram. Então, caso isso realmente ocorra, a gente vai ter que fazer um grande ato, já um ato mais focado nisso, para dar uma resposta para a administração de lá. Então, assim, por conta de tudo isso, a gente analisou que a gente deveria fazer no TRT. Aí você começou uma discussão, onde no TRT, qual dos prédios do TRT? O TRT tem uma série de problemas, né? A gente já sabe. Os problemas que já vêm da maior repordosa, que não é só o TRT Bahia, a Justiça do Trabalho como um todo tem tomado nas suas administrações. Então, no Brasil todo, a avaliação é que hoje o local onde tem enfrentado mais problemas de mobilização é a Justiça do Trabalho. Por incrível que pareça, a Justiça do Trabalho, tá, é uma justiça que não respeita o seu trabalhador. Não respeita o seu trabalhador. Isso tem acontecido no Brasil todo, na Bahia em particular, né? Até porque, assim, aí é uma avaliação pessoal, a forma como foi conduzida a mesa de negociação lá, no nosso entender, foi bem equivocada e tal. Enfim, a gente está com esse cenário lá. Além disso, a gente tem um outro problema sério lá. São 3 prédios, tá? 2 eles são mais próximos, tudo bem, é mais ou menos o GF e a JF, mas tem um que fica no comércio. Então é um comércio e 2 em Nazaré. Então, assim, esses 2 de Nazaré, eles ficam muito, muito longe do prédio do comércio, o que dificulta você tentar fazer uma atividade conjunta. Aí você começou a discussão, em que prédio a gente faz? Bom, se a gente fizer no comércio, a gente atinge um número maior de servidores,
certo? Mas o último foi no comércio, a gente não conseguiu fazer uma atividade de mobilização, uma conversa, um diálogo com os colegas em Nazaré. Então, o que se buscou foi um meio termo, tentar levar o maior número de pessoas possível de manhã para Nazaré ou para o comércio, para que a gente possa fazer uma passada rápida, breve nos setores, não mais uma passada demorada, porque a gente já fez uma. Então, breve, muito mais, levanta daí, vamos para Nazaré, para aí, vamos para Nazaré, e depois de todo mundo para Nazaré. Lá em Nazaré a gente faz o nosso ato, o formato do ato é que ficou de ser definido pelo comando local, tá? E realmente não dá para ser um comando unificado, foi uma das coisas que a gente falou. Enquanto for comando de mobilização, não dá para ser unificado. É muito difícil ser unificado. Como é que a gente reúne? Que horário a gente vai reunir? O pessoal do comando de mobilização do TRE, com o pessoal do comando de mobilização da JF, com o pessoal do comando de mobilização do comércio. Então a nossa intenção é que se unifique, caso realmente a gente deflagre uma greve, tem um comando agora de greve e não mais de mobilização. Então, a coordenação da atividade, o planejamento da atividade vai ser feito pelo comando de mobilização do TRT. A gente tem que estar atento ao site para ver os detalhes de como é que isso vai ser feito. Eles provavelmente vão divulgar, mas a gente já sabe qual é o horário que a gente tem que estar no comércio, tá? E que horas é que a atividade se desenrola em Nazaré. Então, essa é a primeira questão. A outra, sim, é um informe ainda sobre a greve. A gente tem uma greve acontecendo em Brasília, tá? Eu entrei em contato com a Nájila, presidente da ANATA de lá, né? Só para confirmar as informações que foram dadas, ela deu algumas informações de que a greve lá é forte no TJDF, é uma greve forte, é uma greve que no seu primeiro dia, ela me deu o número exato, eu posso até olhar aqui depois dizer a quantidade de servidores que atingiu. Foi uma quantidade expressiva no TSE, tá? E que está crescendo, tá? Ela disse que existe uma dificuldade muito grande nos outros tribunais superiores, pelo mesmo motivo que a gente tem visto na Justiça do Trabalho. Então, ela é muito forte no TJDF, no TSE, mas ainda não é forte nos outros tribunais superiores, tá? No STM, no STF e no TST, principalmente no TST, certo? Então essa é a realidade de lá. No dia 8 agora, nós temos mais 2 estados entrando em greve. O que se fala é que a greve em São Paulo será muito forte, principalmente no TRE, mas isso a gente só vai ter certeza no dia, né? Aí a gente pode dizer com mais detalhes como é que isso está atingindo lá. E a gente está aguardando para ver o desdobramento nos outros estados. A gente tem uma assembleia no dia 8, que provavelmente a gente já deve ter uma primeira deliberação para isso. A indicação da direção que a gente tirou é que a gente não tome uma decisão dessa, por exemplo, após um ato, para não fazer a coisa de uma forma emocionada. Então, o que nós da direção vamos propor no dia 8 é que a gente convoque uma assembleia de greve para uma data específica. A gente já tem uma proposta, mas isso vai ser definido justamente na assembleia do dia 8. Tá? Então nosso encaminhamento para o dia 8 é que a gente convoque uma assembleia para discutir greve por tempo determinado, certo? Bom, na Justiça Federal, a Justiça Federal ela também tem crescido. Eu acho que a gente já pôde perceber uma melhora no nível de mobilização da Justiça Federal na atividade que a gente teve aqui. Tiveram vários servidores, vários colegas lá da JF que se dirigiram para cá. A orientação que a gente tirou também é que a direção, junto com o comando local, reforce o trabalho de convencimento, tá? Já começando a falar, como a gente está falando aqui há muito tempo, da possibilidade da gente precisar de uma greve por tempo determinado. A gente tem feito isso desde o princípio, é claro que quem vai definir é a categoria, mas a gente pediu que o comando lá faça um reforço nesse sentido. A gente está caminhando, né, para um desfecho que talvez seja por aí, né? De novidade ainda, tem uma liminar, acho que todo mundo já viu, que foi uma liminar para o Sindicato dos Servidores Públicos lá do DF, que conseguiu reverter o corte de ponto, tá? Então essa é uma outra boa, mas ainda é uma liminar.
deu 48 horas para o INEPOC pagar, sob pena de multa pro ministro mesmo, né? Foi personalizada e que ele possa responder por improbidade administrativa, etc, etc. Bom, um outro aviso que a gente quer dar é sobre, acho que todo mundo já deve estar sabendo, o Sindjuf conseguiu uma liminar para reverter aquele absurdo da divulgação do nome dos servidores com remuneração na internet. Bom, para que fique claro, tá? O pedido, a inicial do Sindjuf falava em substituição ampla, falava em nome dos servidores do TRT da 5ª Região, da Justiça Federal na Bahia, da Circunscrição Militar da Justiça Militar na Bahia e do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Falava em substituição ampla, tá? O pedido foi nesse sentido, tirar todo mundo. A decisão, ela é, no mínimo, confusa. No mínimo, confusa. Ela, em parte da decisão, é uma decisão liminar, parte da decisão ela fala em substituídos, no outro momento da decisão ela fala em sindicalizados. Então, está confuso. Aqui eu dei uma checada, no TRS saiu todo mundo, na JF só saiu os sindicalizados, tá? Então, a decisão está confusa, a gente não sabe ainda qual vai ser o desdobramento disso. No TRT, eu confesso que eu não descobri onde estava. Está bem escondidinho lá no TRT. Eu procurei, não achei o link. Da Justiça Militar, realmente eu acabei me passando, nem olhei. Mas na JF, só saíram os sindicalizados. Aqui, por enquanto, pelo menos, saiu todo mundo. Mas é importante que se diga, o pedido foi de substituição ampla, de que tire o nome de todo mundo, independente de ser sindicalizado ou não. A decisão não é clara. Em um dado momento, o juiz, foi Dr. Remão, inclusive, que foi juiz aqui do Pleno, ele fala em substituídos, no outro momento ele fala em sindicalizados. Então, se a gente for interpretar literalmente ao pé da letra, o que ele fala é o seguinte, que não coloque substituídos. Então eu entenderia o seguinte, daqui para frente eu não posso colocar o nome de ninguém. E que retire em 48 horas o dos sindicalizados. Ou seja, quem não é sindicalizado e que esteja com o nome tem que deixar. Daqui para frente não pode ter, mas daqui para trás tem que deixar. Então eu pelo menos, né, na minha ignorância jurídica, achei bastante confusa a liminar, mas é o que está colocado. Então acho que são esses os dois principais informes, a questão da mobilização, o como se dará o ato. Maiores detalhes, por favor, acompanhem, se vai ter alguma novidade a ser colocada no site com relação à programação ou algo. E essa questão da liminar. Aí o que a gente tem para definir hoje? Sim, é verdade. Tem mais uma informação. Hoje de manhã, um colega do interior me ligou, inclusive encaminhou uns e-mails para a gente, pedindo que a gente deliberasse aqui, que a Bahia não participasse do simulado. Tá? Eu disse para ele está querendo que as zonas eleitorais do interior não participem do simulado. Eu coloquei para ele o seguinte aspecto. Bom, a gente vai abrir a discussão. Eu só estou dando um informe. Depois aí eu posso até me posicionar. Eu coloquei para ele o seguinte, que eu achava temerário que a capital deliberasse que o interior não fizesse seminário. Então eu pedi para ele que tentasse, inclusive informar os outros colegas, que na medida do possível participasse da Assembleia, que as Assembleias eram transmitidas e que as deliberações eram passíveis de votação não só pelos presentes, mas por quem estava acompanhando remotamente via internet. Eu não sei se tem alguém participando agora no interior. Temos? Não. Não temos ninguém no interior nesse momento conectado, participando da Assembleia. Certo? Então, é mais um informe, aí a gente avalia. Eu acho que para avaliação hoje a gente tem a avaliação do ato, a avaliação dessa proposta que foi encaminhada pelo colega do interior, e não sei se tem mais alguma outra questão que possa ser levantado por qualquer um dos colegas presentes, tá ok? Gente, ainda está aberto o espaço para informes. Sueli. Oi, gente, só para informar que as camisas chegaram novas camisas, mas a gente não vai distribuir agora para evitar um tumulto agora durante a Assembleia, certo? Então, no final,
Quem não recebeu, passa aqui para pegar a camisa, ok? O pessoal de sensibilização na reunião da diretoria decidiu que esse material de campanha pertence a vocês, aos sindicalizados e ao sindicato, que a gente, na medida do possível, tem que sempre guardar esse material, os apitos, as camisas, o que puder ser guardado, porque doravante será uma marca nossa. Essa camisa, principalmente linda essa camisa, deve ser guardada, porque é parte da nossa história, né? A gente nunca sabe em quantas lutas nós iremos empreender ainda, se elas não forem gastas ao longo do período. Quem sabe daqui a 20 anos está lutando por outro PCS e está usando esse mesmo argumento. Então, como é patrimônio nosso, é gasto nosso, é feito com o dinheiro que vocês contribuem para o nosso sindicato, na medida possível, tente preservar. Veja, gente, para quem chegou por agora, a gente tem uma posição lá, a posição nacional é que São Paulo vai entrar em greve por tempo indeterminado a partir do dia 8, Mato Grosso, Brasília, o pessoal do TSE, né? Isso me corrija aí, Fred, se eu estiver enganado. TJDF, TSE estão fortes. E já estão, né? Já estão desde o primeiro. TJDF e o TSE, o povo do TSE mais São Paulo. Pela movimentação nas assembleias que eu tive acompanhando lá de São Paulo via internet, tipo assim, a greve vai sair forte na Miquelina, né? Que é onde funciona o TRE lá. E o Mato Grosso, pela disposição deles de longas datas já de enfrentar essa questão do PCS. Como questão política, a gente sabe que no movimento nacional dos servidores públicos, a maioria das categorias de serviço público hoje estão paralisadas ou estão em viés com um indicativo de paralisação. Na última semana, o pessoal do Banco Central deliberou por uma paralisação de 24 horas. E o pessoal da Polícia Federal. A Polícia Federal não definiu ainda se entra em greve por tempo indeterminado, mas já sinalizou para o governo de que vai parar. Vai parar, acho que por 24 horas dessa semana, e não havendo uma proposta concreta. Por falar em proposta concreta, o governo tinha acertado com os servidores dessas carreiras do Executivo de que no dia 30 apresentaria a tal da proposta concreta. E no dia 30, quando eles chegaram com a expectativa de que alguma coisa seria apresentada como proposta, o governo simplesmente não disse que a reunião estaria cancelada e que a proposta concreta só poderia ser apresentada a partir do dia 15 ou a partir do dia 13. Então, mais uma vez, ele tratou os servidores com a velha enrolecha, partiu da mesa de negociação para mais uma vez enrolar, e eu acredito que ele tem esticado esse prazo, acreditando que a greve dos servidores iria perder força, perder energia, que é o fato que não aconteceu. De fato, só agregou mais o Banco Central, porque houve uma pressão das outras categorias para que eles aderissem também, e da Polícia Federal, por conta também que está no mesmo patamar. Sim, é isso. O próprio Diário Oficial não saiu a edição por conta do pessoal da imprensa nacional também ter paralisado. Então, para você ver que o negócio está tão feio que, para quem não sabe, o negócio está atingindo setores que são... Tipo, eu estava hoje fazendo minha fezinha na Mega Sena e está lá. As casas lotéricas paralisaram suas atividades também esses 2 sábados, não atenderam ninguém com o pagamento de contas e nada no primeiro sábado, esperando uma proposta da Caixa. Como não houve proposta também para eles, comprometido, eles estenderam o movimento e não estão recebendo nos sábados, eu acho, pagamento de contas. E para o pessoal que faz conta de pagamento de conta pela Caixa, o movimento está se estendendo até por uns setores que a gente normalmente não vê viés de mobilização, né? Diga que a proposta do comando aqui foi apresentada na reunião da direção. A proposta do comando Do ato do dia 8 foi aqui. do ato do dia 8 foi apresentada. É melhor o Fred que fala. Não, porque eu falei da decisão, né? E assim, só para dar uma resposta para o comando local, nós encaminhamos e apresentamos todas as propostas do comando local na reunião da direção. Mas a decisão de se fazer o ato do dia 8 lá no TRT foi por conta desses motivos que eu já elenquei aqui, tá?